Então aqui, a partir de agora, a gente vai começar o capítulo 8, né? O capítulo 8, ele é o último capítulo que a gente vai estar estudando, né? Só, só relembrando, né, que a gente, né, completou. Eu sempre gosto de fazer essa contagem, né? Mas a gente já passou de 350 páginas aí, né? Bom, esse capítulo, no fundo, ele é uma continuação do, do átomo de um elétron, ok? Então a gente começa, né, no capítulo 7 e a gente conclui no capítulo 8. A diferença é que o capítulo 8 ele vai tratar mais dos resultados, né? E vai falar sobre um experimento que vai ser na próxima aula, que é bastante legal. Enfim, o título é Momento de dipolo magnético, spin e taxas de transição. Bom, momento de dipolo magnético, a gente já consegue meio que intuir o que deve ser, né? Spin talvez seja, né, uma incógnita, né, para as pessoas que estão vendo pela primeira vez, né? E taxa de transição também vem à cabeça, né, quase nada. Bom, então, né, esse desenho é muito representativo, vocês veem que ele vai nos acompanhar aí. A aula de hoje é bem legal, que a física aqui é eletromagnetismo, quase, né? Bom, a construção é mais ou menos o seguinte: vamos construir uma ideia e depois a gente vai recuperar, né, o número quântico relacionado ao momento angular, tá? Mais à frente. Então, nesse primeiro desenho, o que eu tenho? Eu tenho uma partícula de massa m se deslocando com uma velocidade tangencial v, né? Descrevendo uma órbita circular, certo? Ao longo, né, de um eixo de simetria aqui, um eixo radial. Do ponto de vista da mecânica, né, o movimento, né, circular uniforme dessa partícula de massa m, ela está relacionado, desculpa, né, o movimento está relacionado ao momento angular. Eu tenho um momento linear, né, tangencial aqui, e tenho um momento angular, certo? Então, é só uma reconstrução que a gente já viu em movimento circular uniforme lá na mecânica. No magnetismo, a gente viu algo parecido, que era o seguinte: imagina que eu tenho uma carga positiva se movimentando, também com movimento circular uniforme, descrevendo uma órbita circular. Como esta partícula tem uma carga, certo? Então, a carga em movimento, a gente lembra de corrente, né? E a variação da corrente, né, nos leva a uma ideia de campo magnético, certo? Então, uma partícula com carga descrevendo o mesmo movimento anterior, ela está relacionada, né, ou ela pode ser substituída ou descrita por um vetor momento magnético, certo? Aí tudo bem. Aqui uma revisão da mecânica, uma revisão do magnetismo. Então aqui, né, nós podemos unir, né, essas duas ideias para a gente construir, né, uma compreensão
né, do que vai vir logo na sequência. Bom, então veja que a gente já não está mais discutindo o potencial de interação, a gente está discutindo que a partícula, de alguma forma, ela descreve um movimento circular em torno de uma origem, né? A gente sabe que a origem, né, desta configuração é o núcleo, né? Então, um núcleo com carga positiva, né, e massa, sendo orbitado, né, por uma carga elétrica negativa, elementar elétrica e negativa, a gente é o modelo do átomo de um elétron. Então, quando a gente une, o que a gente tem? Por exemplo, aqui eu tenho uma carga negativa agora, que esse modelo foi construído pensando na carga positiva, né? Mas a gente sabe que a partícula ela tem carga negativa, o elétron tem carga negativa. Então o elétron estaria se movimentando também em uma órbita circular uniforme, só que na outra direção, certo? Quando ele se movimenta na outra direção, o momento magnético continua apontado para cima, ok? Tem umas motos aqui que eu vou te falar. Ok, do ponto de vista magnético, esse elétron, né, está relacionado ou provoca, ou pode ser descrito por um momento magnético, que a gente chamou de μL, tá? Do ponto de vista da mecânica, né, eu tenho uma massa descrevendo um movimento circular uniforme dessa forma aqui, e agora, então, o momento angular dessa partícula que também tem massa está apontando para baixo, certo? Então, a gente está construindo, né, o nosso modelinho atômico aqui. Bom, esse NS, né, é mais uma representação dos polos, né, norte e sul magnético, relacionado a esse momento magnético, né? Ok. Por enquanto, tudo bem, né? Opa. Bom, se eu voltar aqui, ó, nesse primeiro desenho, que eu gostei muito dele, eu tenho uma carga, né, negativa se movimentando nessa direção. Então, portanto, por definição, a corrente seria no sentido o contrário ao movimento dessa carga, né? Então, se eu pensar, vamos imaginar que isso daqui fosse um fio, né? Um fio transportando uma corrente, tá no centro, né? Dentro desse fio tem um campo magnético relacionado, concorda? Se fosse um fio. Então é mais ou menos o que esse desenho aqui está representando, né? Eu tenho uma corrente, pela regra, né, da mão direita, no sentido da corrente, né, e o campo para dentro. Então eu tenho a corrente nesse sentido, um campo magnético produzido pelo movimento dessa corrente, né? Essa corrente, no caso, é uma corrente provocada por uma única partícula carregada, né? Porque a definição de corrente é carga em movimento, né? Então basta ter uma carga em movimento para relacionar com a corrente, certo? Deixa eu só acompanhar o texto aqui para não perder nenhuma informação. Então, o nosso μ aqui deixa de ser a massa reduzida, né, porque agora a gente não precisa dessa notação da massa reduzida, e ele vai ser o nosso momento magnético como ele é lá no eletromagnetismo, né? Então, a corrente, né, ela pode ser escrita como a carga dividido pelo período, né? Então, o período é o tempo que ela leva para dar uma volta completa, né? E esse período está relacionado à frequência e à frequência angular
e a frequência normal, certo? Então, se o período, né, se ele está relacionado à frequência normal, então eu posso escrever, né, como 2 πf, ômega é a 2πf, né, o inverso da frequência é o período, e também eu posso relacionar com a velocidade tangencial. Então eu posso escrever a corrente de um outro jeito, como sendo a carga vezes a velocidade da partícula dividido por 2πr, ok? Bom, vocês devem lembrar, né? A gente faz isso lá quando a gente estuda superficialmente, né? Modelo atômico lá antes de começar as equações de Maxwell em Física Geral 3, né? Então essa corrente, né, que a gente consegue escrever nessa forma, ela produz, né, um campo magnético no interior dessa minha, entre aspas, espira, né? Só que não é uma espira, né? A espira é só por onde a carga passa. Eu posso, né, como o movimento da minha partícula está pertence a um plano, né? Por exemplo, aqui, né, deveria haver um plano, não assim, né? Porque não dá certo. Mas aqui, né, tem o plano onde essa minha partícula se desloca. Então, no centro, né, na origem do meu círculo aqui, eu posso substituir, né, a descrição desse campo por um momento magnético, né? Então, é uma outra forma de eu representar o efeito dessa carga se movimentando é, neste movimento circular, ok? E esse momento, né, ele pode ser escrito como a corrente, né, vezes a área da espira, que no caso não é uma espira, mas é o próprio círculo, né, que descreve o movimento dessa órbita, né? Então, fica mais fácil quando a gente pensa numa espira, né? A gente pensa numa espira, né? Lembra que tem um campo, né? O campo no centro dessa espira, ele é bem definido, né? Como esse campo não muda de lugar, né? Ele pode ser representado por um momento magnético, tá? Bom, vamos continuando. Da mesma forma, né? Eu tenho uma representação para o momento angular, correto? Né? Então, o meu momento angular é a massa vezes a velocidade tangencial vezes o raio, né? Definição aqui. Eu posso reescrever, né, o meu momento magnético como sendo EV sobre 2πr vezes a área, mas a minha área é πr quadrado. Então, o meu momento magnético pode ser escrito como a carga vezes a velocidade vezes o raio dividido por 2, certo? Veja que eu tenho algo em comum aqui, né? Esse carinha e esse outro carinha aqui, né? Então eu tenho o meu VR, que é comum tanto na definição do momento angular, tanto quanto na definição do momento magnético, né? Então, se eu fizer a razão do momento magnético pelo momento angular, eu vou ter E vezes a velocidade vezes o raio dividido por 2m VR. Isso leva a uma expressão que é E sobre 2m, certo? Essa razão, né, E sobre m, né, ou E sobre 2m, ela é interessante porque a razão entre o momento magnético e o momento linear
ele acaba sendo independente da velocidade e do raio da partícula, né? É a primeira informação importante aqui, né? Então, eu poderia escrever de outra forma. Poderia escrever assim, ó, o momento magnético é Q sobre 2m vezes o momento angular. Ou ainda, né, escrever que o momento angular é 2m sobre Q vezes o momento magnético, né? Também é comum escrever essa razão momento magnético pelo momento angular como sendo G vezes 1μb dividido por H cortado, tá? Bom, então aqui a gente já fez a primeira conexão entre o momento angular, mecânica, e o momento magnético, certo? E esse μb é conhecido como, né, o magnéton de Bohr, né? O magnéton de Bohr, né, é definido como E, H cortado sobre 2m, e vale, né, 0,927 vezes 10 a menos 23 ampere metro quadrado, certo? E esse GL, né, é chamado de fator orbital, e para fins práticos, né, o GL sempre é chamado de 1. Bom, esse GL é mais ou menos assim. Eu tenho, vamos voltar aqui, eu tenho uma carga de massa m se deslocando, né, se deslocando dentro de uma órbita circular. Então, existem duas quantidades relacionadas a ela. Uma é a quantidade relacionada à parte elétrica, né, a carga, e portanto um momento magnético, e a outra parte é relacionada à massa, um momento angular. Esta massa, digamos assim, ela pode, né, imagine que essa carga não seja a carga de um elétron, ou não seja um elétron. Então essa carga poderia ter valores diferentes e massas diferentes, né? Mas além disso, né, existe uma, do ponto de vista experimental, quando você executa, né, essa medida, existe um fator de correção, né? E esse fator de correção, na verdade, é descrito por esse fator orbital, né? É quase que um ajuste fino para que essa igualdade aqui seja verdadeira, tá? A gente vai ver, né, que geralmente é 1, ou seja, multiplicar qualquer coisa por 1 não altera nada. E GL, né, esse fator orbital, ele é um número adimensional. Na verdade, ele é só mesmo uma correção, né? Uma correção que é colocada. Ok, então a equação anterior, a 5, né, a razão momento magnético dividido pelo momento angular, pode ser escrito, né, como GLmB dividido por H cortado vezes L. Né? Então esse L estava aqui embaixo, passou aqui para frente. Então, né, a gente obtém uma relação entre o momento magnético e o momento angular. Eu já tinha comentado, né, que a razão momento magnético pelo momento angular, ela não depende de R, ou seja, não depende do tamanho da órbita. E muito menos, né, ela depende da frequência. Então, só recapitulando aqui, quando a gente faz essa razão aqui, a quantidade, velocidade e o raio, ela simplifica, né? Então a razão acaba dependendo somente da carga e da massa. Tem uma relação entre o conceito de carga-massa, tá? Mesmo que a gente escolha uma órbita que não seja circular, por exemplo, uma órbita elíptica,
esta razão continua, ela sobrevive ao final, né? Essa independência da frequência e do raio, ok? Bom, a conexão, né? Aqui, o que a gente fez? A gente construiu um modelo bastante simples, que envolva o momento angular e o momento magnético. Chegamos numa relação matemática para isso. Por quê? Porque o nosso momento magnético angular, ele tem um nome, ele tem um número quântico específico para definir ele, né? Então aqui a gente volta na definição de momento angular relacionado ao número quântico L, né? O número quântico angular L, certo? Bom, então na aula passada, né, e nas outras aulas, a gente verificou, né, que o momento angular deveria ser a raiz, né, de L, que multiplica L mais 1, vezes H cortado. É aquela constante, né, que a gente introduziu para fazer a separação de variáveis. Veja que esse resultado é uma consequência das equações da separação. Na verdade, é quase que uma obrigatoriedade, né, da separação das equações de Schrödinger para encontrar a solução para o átomo de hidrogênio. Ou seja, se a quântica, né, os efeitos não fossem quantizados, né, então o meu momento angular seria uma constante, né, vezes H cortado. No caso, a gente verificou que existe uma quantização, existe uma regra de quantização, né? E uma dessas imposições é o número quântico angular, né? O nosso L minúsculo, certo? Então, se essa expressão, né, a gente verificou, né, que é verdadeira, né, ou seja, o momento angular está relacionado a uma constante ao número quântico, né, eu posso igualar então, ou voltar na expressão anterior e escrever o meu momento magnético. Então, meu momento magnético, eu vou omitir de falar do G por enquanto, tá? Meu momento magnético vai ser, desculpa, meu momento magnético relacionado ao momento angular vai ser o magnéton de Bohr dividido por H cortado, que multiplica L maiúsculo. Mas L maiúsculo é L que multiplica L, raiz de L que multiplica L mais 1 vezes H cortado. Isso, vou recapitular. Essa condição é uma condição para que a gente obtenha soluções para a equação de Schrödinger na forma do que foi tratado no capítulo anterior. Sem essa quantização, a gente não consegue fazer a separação de variáveis e, portanto, não consegue encontrar as autofunções que são soluções da equação de Schrödinger, né? Bom, então se essa quantidade é verdadeira, então o meu momento magnético ele pode ser μB, que multiplica a raiz de L vezes L mais 1, né? O H cortado simplificou aqui. Bom, essa equação, do ponto de vista dimensional, ela está correta. Aqui eu tenho, de um lado, um momento magnético, né? Ou a componente do momento magnético, relacionada ao movimento da carga. Eu tenho, do outro lado, uma constante adimensional. Eu tenho o meu momento magnético de Bohr, né, que é uma quantidade que se simplifica, né, nessa constante, que multiplica uma outra quantidade adimensional, que é essa raiz de L vezes L mais 1. Bom, então, eu ainda posso pensar o seguinte, do jeito que a gente construiu um movimento circular, né? Tentar
um movimento circular. E no centro, né, desse movimento circular, perpendicular ao plano do movimento circular, eu tenho um momento magnético e um momento angular relacionado. Porém, se esse plano não for perpendicular, por exemplo, for assim, né, eu posso ainda recuperar a componente desse vetor, né, a componente desse vetor no eixo z, ok? Na verdade, é a componente que nos interessa, né? Eu não vou recuperar alguns conceitos aqui, mas vocês lembram que quando eu tinha uma carga, né, a uma determinada distância do ponto em questão que eu queria calcular, como que eu explico isso? Suponha que eu tenho uma carga exatamente nessa posição, descrevendo esse movimento circular. Lá no eletromagnetismo, vamos pensar que eu tenho um fio, né? Então eu pego um elemento desse fio. Como que a gente acha o campo? A gente pega esse elemento, aqui é um elemento de carga, dq, a gente projeta, né? Faz um vetor assim, mais ou menos. Assim, né? Mais ou menos assim. Então eu quero calcular o campo magnético nesse ponto aqui. Né? Então, esse elemento de carga daqui provocou um elemento de campo aqui. Esse elemento de campo, depois ele vai ser integrado, fazendo uma integral 360 aqui. Só que a gente lembra que as componentes que são paralelas ao plano, certo? Ou que são perpendiculares ao eixo de simetria, ou seja, o vetor... Deixa eu fazer um vetorzinho aqui, pequeno. Ô, lasqueira. Esse vetorzinho aqui, ele se cancela, porque a mesma componente desse vetor aqui tem um do lado de cá, né? Então, todos os vetores que são perpendiculares, a componente, né, perpendicular ao eixo de simetria, elas se anulam quando eu faço uma integral, né, sobre todo esse movimento, restando somente as componentes que estão nesta direção. Então, no fundo, quando eu for fazer a integral de dq, eu acabo fazendo só a integral de dqz. Ok. Disse que não ia fazer uma revisão, mas acabei fazendo. Nesse sentido, então, acaba importando, né, do ponto de vista do valor do campo, somente a componente z, né, a componente que está no eixo z. Então, eu posso escrever que o momento magnético, a componente, né, que está na direção z, que seria essa direção aqui, ela é escrita da mesma forma, né, menos GLMB sobre H cortado, só que agora ela está relacionada também à componente z do momento angular. Ok. E a componente, né, do momento angular, a gente pode escrever, né, como sendo ml vezes h cortado, ok? E aqui, né, a gente está introduzindo, né, a segunda quantidade, o segundo número quântico que a gente descreveu nas aulas anteriores. Então, no caso, né, da componente do momento magnético Z, ela é escrita como μ, magneto de Bohr, vezes o momento magnético L, ok? Lembrando, né, que o momento magnético ele é antiparalelo a L. O que isso quer dizer? Deixa eu voltar. Quer dizer isso daqui, né? O momento magnético está apontado para cima,
e o momento angular está apontado para baixo, porque a nossa carga é negativa. Se fosse positivo, os dois estariam apontando para cima. Né? Esses vetores estão sobre o mesmo eixo, poderiam não estar e seriam paralelos. Além de serem paralelos, né, eles estão sobre o mesmo eixo, né? Só que são antiparalelos. Um aponta numa direção, o outro aponta na outra direção, certo? Agora vamos chegar... Ok. Bom, então, até aí tudo bem. A gente construiu o momento magnético. Lembra que tudo é em cima do movimento do elétron descrevendo uma órbita circular, tá? O momento magnético e a sua componente. Né? O momento magnético é a componente do momento magnético na direção z. Ok? Bom, agora vamos, né, relembrar outro conceito. Se eu tenho uma barra magnética, né, suponha que eu tenho uma barra magnética, né? Ela tem um polo norte e um polo sul. Lembra que para uma barra magnética, se eu não quiser toda vez desenhar a barra magnética, o que eu faço? Eu digo que toda barra magnética tem um momento magnético. Como ela aponta sempre numa direção, então eu chamo esse meu momento magnético de um vetor momento magnético, certo? E aí eu poderia jogar o desenho do ímã fora, né? Já que eu consegui representar ele por um vetor, certo? Então, relacionado ao ímã, eu tenho um momento magnético ml. Quando esse ímã está imerso em um campo magnético, o que acontece? Acontece que os polos, né, desta barra imantada, elas tendem a rotacionar na direção de se alinhar ao campo, correto? A mesma coisa acontece com o dipolo elétrico num campo elétrico, certo? Que é o caso por exemplo, da molécula da água, né? Ela tem um momento de dipolo permanente, então quando eu vario o campo elétrico, ela gira conforme o campo elétrico gira, né? Se eu fizer isso com muita energia, eu consigo aquecer a água, que é o caso do micro-ondas. Aqui é bem parecido. Eu não tenho um momento de dipolo elétrico, eu tenho um momento de dipolo magnético, certo? Dipolo porque tem dois polos, né? Então, um ímã, né, dentro de um campo magnético uniforme, ele vai rotacionar para se alinhar ao campo magnético. Bom, se a presença desse campo magnético provocou um movimento mecânico, e esse movimento é um movimento de rotação, então a primeira coisa que vem à mente é que existe um torque relacionado. Ou seja, de alguma forma apareceu uma força nesse sentido aqui e uma força nesse sentido aqui, ou componentes dela, né, que fizeram com que o meu ímã girasse. Se tem força, e essa força está relacionada ao movimento de rotação, então tem torque, certo? Se a gente lembrar, o torque, nesse caso, é definido como o produto do momento de dipolo magnético vezes o campo magnético, correto? Então, esse produto vetorial, ele dá como resultante um vetor saindo do plano do centro aqui, né? Então eu tenho esse vetor apontando nessa direção, esse vetor apontando nessa direção, então o produto vetorial desses dois vetores vai dar um vetor saindo do plano desse desenho, correto? Que é o torque. Ok, até aí tudo bem. A outra
coisa interessante desse problema aqui é que esse ímã dentro de um campo magnético uniforme, ele sofre somente um movimento de rotação e não um movimento de translação. Por que ele não sofre um movimento de translação? Porque o campo magnético é uniforme. Se o campo magnético não fosse uniforme, ou seja, as forças que puxam ele para cá e ele para cá, vamos exagerar aqui. Se o campo não fosse uniforme, então uma dessas forças aqui seria maior, onde o campo magnético fosse maior, correto? E aí, além de rotacionar, esse momento ele iria transladar, que é o que ocorre também com o momento de dipolo elétrico. Bom, mesmo que o campo magnético seja uniforme, existe uma força. Se existe uma força envolvida, existe uma energia, ok? E essa energia, né, se vocês me permitem relembrar, é o produto escalar em vez do produto vetorial. Vai ser μ, produto escalar com o campo magnético, certo? Então, quando eu faço produto vetorial, eu estou encontrando, né, o torque, e quando eu faço o produto escalar, eu estou relacionado com energia, né? Vamos pensar na seguinte configuração. Veja, vamos lá, a construção é bastante delicada aqui para não perder conceitos fundamentais, já que isso a gente entende, deve entender bem. Veja que aqui, ó, eu tenho um momento magnético, certo? Num campo magnético uniforme, ok? Só que lembra que o meu momento magnético ele está relacionado ao movimento do meu elétron, né? O meu momento de dipolo magnético, né? Então nesse caso, eita lasqueira, o que acontece, né? Eu tenho um movimento de precessão, né? O movimento do peão do meu momento magnético, o meu momento de dipolo magnético, certo? Como o momento de dipolo magnético ele está vinculado, né, com o momento angular, então simultaneamente, conforme, né, o meu momento magnético precessiona em torno desse campo magnético uniforme, né, o vetor, né, momento angular, ele vai descrever o mesmo movimento, só que em direções opostas, né, enquanto existe um movimento de precessão do momento magnético dessa forma aqui, né, existe a precessão desse vetor momento angular dessa forma aqui, correto? Ok. Bom, eles compartilham, né, do mesmo torque nesse sentido. Isso é uma informação, desculpa, me passou batido. Bom, lembra que eu posso definir o torque tanto para o momento de dipolo magnético, mas eu também posso definir um torque para um momento angular, né? Se eles compartilham, né, a mesma energia, então tanto o momento angular, o torque do ponto de vista do momento angular, quanto o torque do ponto de vista magnético, tem, digamos assim, tem o mesmo tamanho, né, tem o mesmo valor. Então eles compartilham o mesmo torque. Né? Se eles, né, compartilham, né, o mesmo torque, eu posso trocar o que a gente já relacionou lá atrás sobre o meu momento magnético por μB dividido por H cortado vezes L.
né? Então, no fundo, eu só troquei o que a gente já sabia de μL, né, por μB dividido por H cortado vezes L, né? Nesse sentido, não tem muita novidade, né? Então, basicamente, a gente construiu, né, toda a física que tem, que é uma física clássica, ou seja, a física da mecânica, a física do eletromagnetismo, e o único elemento, por enquanto, né, que é quantizado, né, foi este daqui, foi relacionar os meus momentos de dipolo e a sua componente aos números quânticos L e ML, ok? Bom, então segundo a mecânica, né, a derivada temporal do momento angular é o nosso torque, certo? Eu ainda posso lembrar que L seno de θ é equivalente ao raio e ômega dt é equivalente ao ângulo, né? Voltando nesse desenho anterior. Né? Então, a componente, né, dl aqui está relacionado a L seno de θ e o ângulo está relacionado a ômega dt. Né? Toda essa simetria vale para o lado de cima, já que esta linha, né, veja que isso é uma representação vetorial relacionado ao movimento circular do elétron. Tá? Tudo isso é por causa do movimento circular do elétron. Ok? Bom, então eu tenho que L seno de θ é igual ao raio, ômega dt é igual ao ângulo, né? Então eu posso escrever que dl é L seno de θ ômega dt. Se eu derivar temporalmente, eu vou ter L seno de θ, como eu estou derivando no tempo, né? Sobraria só a constante ômega aqui. Né? No fundo, estritamente, né, do ponto de vista prático, a gente passou o ΔT para o lado de baixo. Né? Então, dl dt é L ômega seno de θ. Se eu recuperar, né, a equação anterior, então eu posso escrever L ômega seno de θ como tal. Mas o meu tal, a gente viu que é o produto, né? Deixa eu só voltar aqui. O produto μ sobre h cortado é L vezes B, certo? Ok. Como o meu produto é vetorial, né? Um módulo do meu produto, do meu torque, né? Vamos pensar assim, é LB seno de θ. Lembra que quando a gente faz o produto escalar, a gente tem um cosseno envolvido, né? Quando a gente faz o produto vetorial, a gente ganha um seno envolvido na conta. Então veja que eu estou escrevendo, né, o torque, mas em módulo. Né? Então L ômega seno de θ é equivalente a dl dt, que também é equivalente ao torque. Mas o torque, né, a gente sabe que é μb sobre h cortada, produto vetorial de L por B. E do ponto de vista escalar, isso vai dar LB seno de θ. Tá? Ok? Acho que eu estou sendo muito específico demais, né? E relacionado a esse movimento, eu tenho uma frequência angular, né? E essa frequência angular também pode ser escrita como μb sobre h cortado vezes o campo B, né? Novamente, né? Eu tenho ômega dt que está relacionado ao ângulo, né? Então esse ângulo, essa frequência angular, eu chego, né, no resultado μb sobre h cortado vezes b. Poderia chegar por uma outra construção geométrica, mas a gente está chegando por aqui, né? Então,
L se cancela com este L daqui, o seno de θ se cancela com esse seno de θ aqui, então, como resultado, eu tenho que ômega é μb sobre h cortado, sobrou só o b. Né? Então, a frequência angular depende do magneto de Bohr, que é uma constante, vezes o campo magnético. Né? E essa frequência, né, é conhecida como a frequência de Larmor, né? Ou que vem do movimento de precessão de Larmor. Né? É uma frequência que a gente, né, vê quando a gente estuda um momento circular uniforme. Às vezes eu acho que eu estou sendo muito detalhista, né? Mas é porque daqui a próxima aula, né, que está relacionada a um experimento importantíssimo, ele depende da compreensão dessa construção, certo? Então, até agora, a gente considerou um campo magnético uniforme, né? Isto é, né, não tem um movimento de translação. Existe, né, o torque, existe o movimento de rotação do meu momento angular, mas não existe um movimento de translação. Caso, né, o nosso campo magnético ele não seja uniforme, né, então haverá uma força resultante que vai transladar o meu momento de dipolo. Lembrando que o momento de dipolo ele é uma representação do movimento circular do elétron em torno do núcleo. Então, se eu inserir esse meu átomo, né, de um elétron dentro de um campo magnético, vamos recapitular. Eu tenho um núcleo, o elétron orbitando em torno desse núcleo. O núcleo, como está na origem, a gente expressa. O movimento desse elétron está relacionado a um campo magnético. Se eu inserir este elétron dentro de um campo magnético uniforme, acontece, né, um movimento de precessão, porque o campo magnético é uniforme. Se eu colocar essa mesma configuração num campo magnético que não seja uniforme, né, as linhas divergem ou convergem de alguma forma, então, além do movimento de precessão, vai ter um movimento de translação, ok? Bom, vai ficar óbvio o porquê disso tudo no experimento seguinte, né? Bom, eu acho que até aí ficou claro. Por último, né, eu posso explicar o que eu acabei de explicar usando este desenho aqui. Veja, aqui, em vez de um campo magnético uniforme, eu tenho um campo magnético que ele não é uniforme. Ou seja, conforme eu desloco na direção de Z aqui, perpendicular ao plano da órbita do elétron, ele é mais intenso. E para o lado de baixo, consequentemente, ele é menos intenso. Do ponto de vista da resultante, né? Então aqui, por exemplo, eu teria o meu elétron se movimentando nessa órbita circular. Nesta posição aqui, ó, vejam, nesta posição aqui, eu tenho uma força que vai puxar, né, o meu elétron nesta direção. Por outro lado, eu tenho aqui também uma força que vai puxar o meu elétron nessa direção, certo? Como ele descreve uma órbita, né, bem definida, essa força estará presente, só que a resultante, né, volto a dizer, a resultante na direção do plano, né, ela não é efetiva no sentido de mover o elétron naquela posição. Mas a resultante na direção Z, né, se a gente considerar aqui
daqui para cima, né, é o nosso eixo Z, e a direção positiva desse eixo é para cima. Então aqui, esse vetor F, ele acaba tendo uma resultante pequenininha nesta direção, ok? Essa resultante pequenininha vai fazer com que o elétron, conforme ele caminhe, ele se desloque, ok? Quando isso acontece, veja, o movimento circular continua o mesmo, só que o meu elétron ele vai estar se deslocando por causa da resultante da força F, certo? Essa força F apareceu por causa do campo magnético não uniforme, certo? Bom, se o campo magnético é tangencial, vamos pensar assim. Vamos pegar aqui. Supõe... É o último slide da aula, tá? Acho que eu já passei do tempo. Suponha que em vez do campo magnético aqui, sobre a partícula, em vez dele ser assim, ele é perpendicular, certo? Perpendicular, então o F, a minha componente F, ela estaria nesta direção aproximadamente aqui, ó, certo? Estaria na direção da força centrífuga da minha partícula, ok? Que em contrapartida, né, se equilibra com a força de atração colombiana, certo? Então ela na presença do campo magnético, o que aconteceria? Aconteceria uma alteração na órbita até que as forças de atração colombiana e a força centrífuga se igualasse. Sai para lá, isso. Certo? Quando a força centrífuga e a força de atração se igualasse, ele continuaria descrevendo uma órbita circular, certo? Se o campo magnético é uniforme. Quando o campo magnético não é uniforme, existe uma resultante da força que faz com que existe o equilíbrio, né? Existe a força centrífuga puxando para o lado de cá, a força colombiana puxando para o lado de lá. E ainda sobra como resultante uma componente nessa direção. Então vai fazer com que essa órbita, né, cada vez se desloque, descrevendo um movimento como se fosse um movimento espiral, correto? Bom, então, com a presença, o que tem que ficar claro é o seguinte: se eu tenho a presença de um campo magnético uniforme, a partícula ela altera a sua órbita até acontecer o equilíbrio da força centrípeta, né, com a força colombiana, mas ela continua no mesmo movimento. Se o campo magnético não é uniforme, seja ele assim ou de qualquer outra forma, aparece uma resultante que vai me deslocar a órbita da minha partícula, tá? E este é o resultado interessante. Do ponto de vista do momento, das forças, né? Então eu teria, né, uma força maior, uma resultante de uma força maior apontando para cima do que aquela apontando para baixo, né? Então isso faria com que a minha partícula se deslocasse. Bom, essa compreensão é importantíssima, né, para a próxima aula, porque a próxima aula que a gente vai discutir, né? Tem um experimento, tá, que é o experimento de Stern-Galerk, que ele faz exatamente isso. Ele propõe um campo magnético uniforme e irradia átomos de um elétron sobre esse campo. No segundo momento, ele produz uma radiação incidente num campo magnético não uniforme. Só que o resultado deste experimento eu vou comentar na aula que vem, ok? Então é isso.